amigas, que bom podermos estar mais uma vez nos encontrando. Quero compartilhar com vocês uma mensagem que recebi do pastor Euclésio. Ela tem o título de Meu Querido Abacateiro. Sara acompanhava a mãe nas compras. O verdureiro disse à menina: plante o caroço, você terá muitos abacates. Ela ficou entusiasmada. Saboreou a fruta, enterrando no quintal a enorme semente, mas nada dela vingar. Certa manhã, Sara ajoelhou-se ao lado da cova e perguntou: por que você não brota? O caroço respondeu: é inverno. A geada congelou o chão. Peça que o frio me dê uma folga. Vou mostrar o meu valor. Dona Geada, por favor, deixe a terra amolecer e a semente brotar. Não é minha culpa, mocinha. Peça ao sol para brilhar mais forte. Então, amado sol, brilhe forte e derreta o gelo. Eu quero ver o abacate crescer. Menina bonita, você é mais radiante do que eu, mas nada posso fazer. No inverno é assim mesmo. Boa parte do tempo estou coberto pelas nuvens. Só elas podem te ajudar. Sara já estava ficando impaciente, mas lembrou quão gostoso era o fruto e desafiou: senhoras nuvens, vocês poderiam dar uma folga ao sol. É para já, disseram elas. Contudo, é óbvio, vamos precisar do vento. Você pode pedir ajuda a ele? A menina estava a ponto de desistir. Era um empurra-empurra. Todavia, o vento estava atento. Ele sussurrou no ouvido da menina: a semente, a terra, a geada, o sol, as nuvens e o vento. Todos dependem somente dele. Por isso, ajoelhe-se e fale direto com Deus, que jamais deixará de escutar você. Ela juntou as mãozinhas e disse: Pai do céu, eu gosto muito de abacate. Uma oração simples, mas sincera. Que a gente também possa fazer isso no nosso dia a dia, colocar diante de Deus todas as nossas necessidades, os nossos anseios. Que a gente possa somente se dirigir a Ele, pedindo para que Ele nos proteja, para que Ele nos oriente, para que Ele nos dê sabedoria, para que Ele nos dê paz. Também diz em Isaías 12:2, Deus é meu Salvador, eu confiarei nele e não terei medo, pois o Senhor me dá força e poder, Ele é meu Salvador. Cheios de alegria, todos irão até as fontes e beberão da água que os salvará. Que essa seja a confiança que a gente possa depositar em Deus. Quero convidá-las ainda para um momento de oração. Senhor, que possamos colocar a nossa vida diante de Ti a cada dia, que Tu possas ser o nosso orientador, o nosso protetor, e que a gente realmente coloque o nosso coração nisso, que a gente possa acreditar, que a gente possa aceitar essa verdade, Senhor. Cuida de cada uma nesta noite, também que possamos ter agora uma bela mensagem com a Kátia e com a Zê, Senhor, que Tu oriente e que Tu nos guarde, Senhor, no restante desta noite. Em nome de Jesus. Amém. E aí, gurias do ABC, estamos aí para mais um programa online. E hoje a gente tem uma convidada bem especial que vocês já conhecem, a Catiúcia. E nós temos uma novidade também no programa de hoje. A Zé então me fez um convite para falar com vocês. E a ideia então, vamos falar algo diferente. E a ideia então foi falar sobre esse livro. Eu e a Zé lemos esse livro, é do Augusto Cury, Mentes Brilhantes, Mentes Treinadas. Então a nossa fala de hoje com vocês é sobre a leitura desse livro e o que
pode nos trazer de informação e ajudar a gente nesse período, então, bastante restritivo. E muitos, então, comentam o quanto... até acho que eu escutei semana passada na livraria o quanto tem pessoas adoecendo mentalmente em função do Covid, né? Dessas restrições, de não estar mais com pessoas, de não se relacionar mais com pessoas. Então, nesse sentido, pensamos em trabalhar um pouco a nossa mente nesse período para a gente poder ter qualidade de vida e não adoecer. Isso aí, esse livro tem bastantes ensinamentos, a gente deu uma enxugada e dividiu em alguns blocos de assuntos, assim, pra gente também poder aproveitar ele, essa leitura que a gente pode fazer. Muitos são preocupados com o colesterol, mas não com a sua dieta emocional. Preocupam-se em malhar numa academia, mas não em exercitar seu eu para gerenciar seus pensamentos. São responsáveis em proteger seu carro, casa, empresa, mas não em proteger sua mente. Não admitem conviver com o lixo de fora, mas não se preocupam se estão acumulando dentro de si. Então, esse livro do Augusto, ele vai falar sobre mente. Então, tá atrelado à questão do pensamento, né? Ele fala que se encontra muito a síndrome do pensamento acelerado, o quanto adoecemos porque não sabemos pensar, o quanto deixamos o nosso emocional tomar conta da nossa mente. Ele trabalha muito sobre a questão da memória, quanta coisa a gente tem registrado na nossa memória. Ele trabalha que na nossa memória, então, inconsciente, existem janelas killers, ele dá essa nomenclatura, que são memórias negativas. Coisas que aconteceram durante a nossa história, não necessariamente só infância e adolescência, mas também coisas que nos acontecem na fase adulta. Alguma palavra maldita, algum divórcio, alguma perda que acontece também na fase adulta e que a gente acaba não falando disso, não organizando isso e acaba ficando como uma memória negativa e isso acaba então aparecendo de uma maneira inconsciente nos nossos relacionamentos. Então pensar para nós termos um relacionamento saudável com a gente, com o cônjuge, com os filhos, né, com o trabalho, enfim, né, tudo isso então provocar um pensamento nas relações. Né? E a gente até quer comentar também um pouquinho como isso influencia no nosso relacionamento com Deus, né? E como isso também pode ser visto e ser transformado também a partir dessa consciência, desse conhecimento, né? E por que eu pensar, né? Porque é justamente aquilo que nos diferencia dos animais. Os animais, eles têm instintos, então quando eles são maltratados, eles têm o instinto de ficar mais receosos, né? Quando se eles são maltratados por um ser humano, quando chega um outro ser humano que quer ajudá-lo, ele acaba ficando mais a risco. E tem, então, a gente vê esse comportamento muito parecido com o ser humano, né? Quando o ser humano ele foi muito maltratado, ele acaba sendo também um pouco a risco ou desconfiado, ou paranoico nas outras relações. Então, acaba respondendo da mesma maneira que um animal. E a gente pode não precisar responder como um animal. Por quê? Porque a gente pode pensar, a gente pode perceber e se questionar, né? Que acho que é bem importante, assim, por que eu respondi de tal forma? Ou por que isso me machucou tanto? Né? Por que esse tipo de pensamento é recorrente em mim? É poder aprender de si, né? Para poder mudar o comportamento. É muito legal como a gente vê na criação, como Deus criou todas as coisas e depois o ser humano como algo bem diferente daquilo tudo que ele tinha feito, né? Então tem a ver com isso, desse instinto, que para os animais é algo necessário para eles sobreviverem, mas pra gente pode ser bem destrutivo, né? Se a gente só se deixa guiar pelo nosso instinto e não pensa sobre o que está acontecendo, se questiona, porque foi Deus quem nos deu essa capacidade de fazer isso, né? Então, é um presente que nós temos de não ter que seguir os nossos instintos. E que a gente pode usá-lo a nosso favor no nosso relacionamento intrapessoal e nosso relacionamento com Deus. Jamais peça que alguém ame você.
Jamais peça que alguém reconheça seu valor. Amor, admiração e respeito são construídos sem pressão, no terreno insubstituível da liberdade. Encante as pessoas que o rodeiam. Surpreenda-as com atitudes inesperadas. Diga palavras que nunca usou. Desse modo, descobrirá que o amor e a admiração são frutos espontâneos das janelas que construímos na mente dos outros. Tem um capítulo também onde o Cury ele fala sobre a diferença entre paixão e amor. Talvez você já tenha ouvido um pouco sobre essa diferença, mas é muito legal os pontos que ele traz aqui e a gente quer compartilhar um pouquinho disso também com vocês. Alguns dos pontos que ele trabalha. Isso. São 15 que ele trabalha no livro, a gente vai falar não sobre todos, mas alguns. Vai ter um resumo bem legal. Ok. Um dos pontos então. A paixão vive na lama da insegurança. Mas o amor inteligente no terreno da confiabilidade. Para introduzir essa diferença de paixão e amor, o Cury ele traz que ele tomou como base um dos mandamentos que Jesus nos traz: amar o próximo como a si mesmo. Então, se eu estou insegura em relação a mim, né, não tenho uma segurança, estou com a estima baixa, isso vai apresentar nas minhas relações. Eu vou querer controlar o outro, eu vou estar sempre desconfiada, né? E vai ser um amor mais possessivo, né? Um amor inseguro, ou um amor que diz que ama, só que controla, faz joguinho, né? Que torna para o outro uma relação muito difícil. O Cury fala bastante disso, de como o modo como a gente nos trata se reflete no modo como a gente trata as pessoas. Então, se a gente é muito exigente com a gente vai acabar exigindo dessa maneira das pessoas também. Então, é importante a gente perceber o relacionamento que a gente tem com a gente mesmo, em primeiro lugar, né? Nesse ponto, ele trabalha que se eu não me autorizo a descansar no final de semana, por exemplo, de poder me descansar, de ter um momento de lazer, se eu não permito pra mim, eu também não vou permitir pro outro, não vou deixar o outro descansar, porque eu vou estar cobrando, porque não fez isso, porque não fez aquilo, né, um monte de tarefas para um fim de semana que é o momento de descansar. Então, é justamente pensar nessa relação que você tem consigo, né, nessa insegurança que você tem consigo, porque isso vai refletir na relação com o outro. Aqui entra bastante aquilo que você falou antes, de questionar e pensar, será que isso que eu cobro de mim é uma coisa necessária? E será que eu realmente preciso cobrar isso? Principalmente do marido, eu acho que é onde isso está mais presente. Com os filhos eu ainda não tenho a experiência, mas eu acho que deve ser também, que a gente acaba querendo que eles sejam como a gente acha que a gente deveria ser, né? E acaba passando isso para esse relacionamento, e isso não é uma coisa muito legal, né? Outro ponto: a paixão controla os passos. O amor inteligente incentiva a caminhada. Então, o apaixonado, ele não incentiva, né? O apaixonado, ele quer o outro como controle, né? Quer saber de tudo. Então, ele não consegue valorizar o outro enquanto outro, né? Aquilo que a Zê falou antes, eu enxergo o outro como uma extensão de mim, né? E não como alguém diferente de mim. E se eu enxergo o outro como diferente de mim, eu vou amá-lo e vou valorizá-lo, né? Mas se eu enxergo o outro como uma extensão de mim, eu vou pensar que ele pensa igual a mim, que ele sente igual a mim. Então isso é extremamente narcísico. É de valorizar a identidade que o outro tem nas diferenças também, né? É muito legal quando a gente vai percebendo o quanto o outro completa a gente nas nossas faltas também, por ele ser diferente. Lá em casa eu sou muito gelada e o João é muito quentinho, e isso é muito bom. Imagina se eu agora começasse a reclamar porque ele devia ser gelado também, não sei o que. Mas a forma como a gente olha para as diferenças faz toda a diferença. Isso. Outro ponto: a paixão corrige em público e elogia em particular. O amor inteligente elogia em público e faz críticas em particular. E isso tanto no casamento quanto nos filhos. O quanto a gente precisa cuidar para não corrigir o marido na frente dos outros, que tu tá expondo o teu marido.
né? Ou não só nos outros desconhecidos, mas como também para os filhos. Você está corrigindo o seu marido na frente dos filhos, e isso causa marcas que não são legais, né? Porque os filhos também não vão respeitar esse pai, porque a mãe disse isso, e vice-versa, né? Se o marido faz isso com a mulher, também é deselegante e pode causar. Então, essa questão de corrigir em público não é legal. E isso é de paixão, não de amor. Nesse tópico ele fala sobre como o amor ele protege o casal. Ele protege essa união, esse relacionamento, então não vai expor, não vai ser até mesmo aquilo que foi confiado como um segredo, não vai estar expondo, porque vai proteger essa união, e isso fortalece, né, cria essa união mais firme, mais profunda. Claro que nos relacionamentos íntimos aparecem os defeitos, aparecem os erros, e a questão é o que eu faço com isso, né? Então, no particular, né, falar disso, proteger, cuidar, não expor, né? Então, na medida que vai se seguindo os relacionamentos com os filhos, com o marido, né, e você vai percebendo que a pessoa tem defeitos, que bom que você percebe, mas isso é bom para cuidar, não para expor, né? Então, sabedoria em como cuidar isso. Outro ponto: a paixão pensa em sua própria felicidade. O amor inteligente na felicidade do outro. E aí é um ponto muito delicado, porque todos nós queremos ser felizes. E o quanto é difícil pra gente abrir mão do próprio prazer para beneficiar o outro. E entender que você investir na felicidade do outro é investir em si. Né? A gente lembrou de algumas passagens orientativas sobre se te exigirem a capa, de também a túnica, ou vice-versa, nunca sei. Ou se andar 2 km, não exigir para andar mais 5, mais ou menos por aí. Estou parafraseando o versículo. Né? Isso quer dizer o quanto eu preciso, às vezes, abrir mão de mim, da minha vaidade, do meu ego, para investir no outro, porque eu sei que a longo prazo, de alguma forma, eu vou me beneficiar com a felicidade do outro. Mas isso, meninas, é muito difícil, porque o nosso natural, instintivo... do instinto que a gente comentou antes. Né? Diz pra eu pensar, se eu não pensar em mim... Quem vai pensar Quem em vai mim? pensar? Né? Então eu preciso pensar em mim, porque senão ninguém vai pensar, porque o outro pode sabotar os meus desejos, pode sabotar a minha felicidade. Então eu preciso... pensar em mim. E isso não é o que é orientado na palavra, aquilo que é saudável. Tem a ver com a gente se tornar vulnerável para o outro, porque a gente está fazendo com que ele seja feliz sem se colocar em primeiro lugar. Mas a gente lembra também que tem alguém muito mais interessado na nossa felicidade, que é o nosso Senhor. Então, a gente pode se fazer vulnerável diante dele, diante das pessoas, se a gente confia que ele está nos guardando, que ele está zelando pela nossa felicidade, pelo nosso bem-estar. Então, tem muito a ver com essa confiança também. Outro ponto: a paixão flutua entre o céu e o inferno. O amor inteligente é estável, mesmo diante das contrariedades. O que isso quer dizer? A paixão, ele é muito vulnerável. A situação tá a favor, né? Tá tudo muito bem. Bastou um problema, desaba. Então ele não está centrado no equilíbrio. Ele está vulnerável às emoções. Né? Acordei bem, tá tudo bem. Saiu alguma coisa errada ou falou uma palavra atravessada, né? É um amor totalmente... totalmente condicionado, né? Então a paixão se torna essa vulnerabilidade. O outro que está convivendo com a pessoa apaixonada tem que pisar em ovos, porque se eu falar algo errado, vira louca, né? Começa a gritar e vira um tendel. Então, assim, se você acaba se desequilibrando com coisas pequenas, isso é pra gente ficar atenta ao que produzimos em casa. Bom, será que o que pode estar desajustado dentro de mim, né? Então, perceber isso aí. A paixão se desespera diante das tempestades. O amor inteligente lança suas raízes na crise.
nesse ponto ele trabalha que como você encara quando tem problemas. Veio o problema, você se desorganizou, ou veio o problema e você, bom, tem um aprendizado aí, tem uma lição aí. Que ele fala, nas tempestades, a pessoa que então está amando, né, que tem o amor como um estilo de vida, vê na tempestade a bênção da chuva, né? E já a pessoa que é instável, né, que tem a paixão, que está ligada às emoções, como guia, a tempestade é algo que desorganiza a pessoa, né? A gente, nesse livro, ele convida bastante a gente a rever a nossa forma de olhar as coisas, né? Que nem você falou da tempestade. Então, a gente pode escolher focar na coisa ruim e fazer com que tudo seja muito ruim, muito triste, muito difícil, ou começar a escolher ver as coisas boas também desse momento, ou ver como aprender, ou como se fortalecer. Então, é da nossa escolha aquilo que a gente vai enxergar nas situações. Isso que você traz, a escolha é muito importante, porque daí pode até se questionar, mas nem tudo é da minha escolha, né? Eu não escolhi vir a tempestade, né? Eu sou vítima. Sim, nem tudo que acontece na nossa vida são frutos da nossa escolha, mas eu posso escolher a partir do momento que veio. Então, por exemplo, se você sofreu uma perda, claro que dói, claro que tem o tempo, que nem diz em Eclesiastes, de chorar, de sentir a dor, mas qual é a maneira que você vai direcionar essa dor, que destinos tu vai dar essa dor, isso é escolha sua, né? Então, assim, tem coisas no nosso dia a dia, por exemplo, o Covid, né? Ninguém escolheu esse período de restrição, né, de usar máscaras e álcool em gel e vários cuidados, né, de estar fazendo pregação online, o quanto a gente gostaria de estar perto, de ouvir vocês me conhecem, gurias, vocês sabem o quanto eu não gosto de só falar, o quanto eu gosto, por causa da minha profissão também, de poder escutá-las, né, sentir falta disso, de escutar. Então é algo que a gente não escolheu. Mas o que a gente pode fazer? Bom, se reinventando, fazendo em vídeo, podendo escrever então nos comentários, telefonar, WhatsApp, enfim, né? Criar outras formas de estar junto. Então é justamente isso. Tem coisas, então, o problema vem até nós, só que depois, mais tarde, como uma última mensagem, a gente vai dizer assim, o Augusto diz... você pode escolher entre viver o problema ou solucioná-lo, né? Então, e aí entra a escolha. Desenvolvemos espontaneamente, no processo de formação da nossa personalidade, a habilidade de reclamar. A prática de reclamar aumenta os níveis de exigência para relaxar, ter prazer, ser feliz. Treinar o ato de doar-se sem esperar muito retorno liberta-nos e protege nossa emoção. Em um capítulo desse livro, o Augusto, ele trabalha um parágrafo que nós vamos ler e comentar com vocês, que a gente achou bem interessante. Enxergar o destino não é inevitável, mas uma questão de escolha. Sim, há fatos e circunstâncias que não controlamos, mas o drama e a comédia, os aplausos e as vaias, os sucessos e os fracassos estão ligados em grande parte às nossas decisões, atitudes, caminhos traçados. Quem acredita em destino torna-se um conformista, um supersticioso que crê em sorte e azar, um especialista em reclamar. Os conformistas transformam-se em pessoas conquistadas e não conquistadoras. Os ativistas, ao contrário, convertem-se em líderes capazes de transformar erros em acertos, lágrimas em sabedoria, fracassos em etapas a serem superadas. Quantos não vivem na lama do conformismo? E eu e a Zê comentamos antes o quanto no universo da vida cristã, às vezes a gente entra nesse lugar de conformistas. Deus quis assim. Deus vai fazer alguma coisa com isso. E a gente acaba ficando nesse lugar de conformidade, de passividade. E muitas vezes é uma atitude. Lembrando da passagem ali de Moisés,
né, que Deus então faz aquele grande milagre de abrir o Mar Vermelho, o mar só foi aberto porque o povo teve a atitude de sair do Egito, de Moisés colocar o cajado na água e daí o mar se abriu. Então teve então uma atividade do povo, né, uma postura do povo. E às vezes a gente fica nesse lugar idealizado de estou orando e Deus vai fazer. Sim, Ele pode fazer, mas tem coisas que nós podemos fazer, o possível a gente pode fazer. Nosso Deus é o Deus do impossível, Ele vai te direcionar, Ele vai estar contigo, Ele vai enviar pessoas, mas a gente precisa sair desse lugar da passividade, do conformismo. Aqui o Augusto traz a questão do sorte, do azar, e às vezes a gente fala bênção, maldição, a gente só muda o termo da palavra, mas acaba ficando no conformismo. Então às vezes é necessário a gente refletir sobre a situação, e será que eu não estou reclamando dessa situação? E será que a situação não pode mudar? Sei lá, tendo uma conversa, lendo um bom livro. Quando a gente pensa no povo saindo e Moisés colocando cajado, isso tudo também foi uma ordem de Deus. Então, em outras palavras, eles estavam obedecendo a palavra de Deus. E às vezes a gente negligencia essa parte. A gente comentou antes como o Espírito Santo, ele nos toca, nos dá orientações, coisas práticas, tipo, você podia orar por tal pessoa, agora você podia ir visitar o fulano, né? Algumas coisas assim, manda uma mensagem. E a gente ignora esses toques do Espírito, essas dicas do Espírito. Ou até fazer um agrado pro marido, um agrado pro filho. Assim, sabe quando vem a ideia e a gente pensa, não, nada a ver, não. E daí a gente vai ignorando essas ordens de Deus, onde a gente pode, a partir dessa ordem, a partir da nossa obediência, viver o impossível, porque Ele vai agir de maneira, né, sobrenatural, mas a gente evita obedecer, a gente tenta ficar só de boa, esperando alguma coisa acontecer, né? Então essa atividade nossa é a obediência àquilo que a palavra diz, aquilo que o Espírito nos orienta. Então a gente tem impulsos para isso, a gente às vezes só ignora eles. E sobre essa questão dos impulsos, a gente tá falando o quanto nesse período a gente fica muito exposto às mídias sociais, né? E essa exposição nos afeta. Quanta toxina de informação vem através de Face, de Twitter, Twitter, né? Instagram, eu só sei de Face, né? YouTube. Então, o quanto isso acaba influenciando o nosso pensar, né? E se você passa o dia inteiro escutando política, né? É só disso que você vai se ocupar. Então, se perceber o quanto você está sendo influenciada, o quanto precisa dizer não um pouco para as mídias sociais e se reservar para, por exemplo, ler um bom livro, né, ou meditar na palavra. Eu falei para Zé que eu sou fã de livro, né? Então, por quê? Porque eu percebo o quanto isso é bênção, o quanto isso influencia o pensar, o quanto isso nos liberta de vícios comportamentais, né? E eu comentei com a Zé também a questão como então mudar o hábito, né? Mudar o hábito é na repetição, e na repetição se dá também mediante o prazer. Então, quando você começar a perceber o quanto a leitura te dá prazer, mais prazer do que as mídias sociais, vai ser fácil mudar o hábito, né? Se você perceber causar um mal-estar, o quanto o Instagram, o Face, até alguns canais que você segue no YouTube te produzem um mal-estar, assim, o que isso está acrescentando na minha vida? Será que não é hora de rever, né? E poder se alimentar e se influenciar com coisas mais saudáveis, né? Porque o que a gente vai aprendendo é com os nossos pensamentos, aquilo que a gente acredita, isso se transforma em sentimentos no nosso coração. E esses sentimentos nos levam a atitudes que às vezes não é o que a gente queria, mas a primeira coisa que a gente tem que questionar é qual é o meu pensamento, o que é que eu tô acreditando, com o que eu tô alimentando a minha mente. Agora eu lembrei de uma parte do vídeo da Miriam, beijo Miriam, onde ela diz que quando ela está passando um momento difícil, ela lembra de algumas passagens bíblicas que ela leu.
E eu lembro agora de uma passagem bíblica, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, como eu vou trazer à memória aquilo que pode me dar esperança se o conteúdo está vazio? Se está cheio de coisas que eu alimentei a minha mente com coisas negativas, com coisas mais fúteis, com imagens, enfim, né? Então, é a gente parar para pensar o que eu estou alimentando a minha memória, né? De que maneira, o que eu estou lendo, quem eu estou lendo. Porque a gente também, lê livro, não é qualquer livro também, né? Então, poder perceber isso, assim, né? Em que situações ou com pessoas ou literatura, enfim, que eu estou me expondo. É como um pensamento reflexivo que a gente ouviu agora há pouco, falava de como a gente cuida do nosso corpo, ou daquilo que a gente come, porque isso logo se vê, né? O que a gente tá comendo aparece no nosso corpo, e assim com a nossa mente, só que como a gente não vê, a gente não dá tanta atenção para aquilo que a gente alimenta os nossos pensamentos. Só que é tão importante quanto, né? Faz parte de quem nós somos, e para ter qualidade de vida a gente tem que cuidar disso também. Reciclar a falsa crença de que só teremos qualidade de vida quando resolvermos todos os nossos problemas. Nesse caso, precisaremos esperar o fim da vida, pois dificuldades nunca deixarão de existir até o último suspiro existencial. Problemas são para ser solucionados e não vividos. Então é isso, gurias. O vídeo de hoje é isso aí, a gente espera que tenha ajudado vocês de alguma maneira. Se vocês tiverem também alguma dúvida e gostariam de conversar com a gente se põe à disposição de vocês. É isso então, uma pena não poder estar perto de vocês, escutar vocês, mas espero que essa nossa fala possa ser bênção na vida de vocês, possa trazer um diferencial, possa trazer esperança. Então a gente não faz ideia, eu pelo menos, né, de como vocês estão, como é que tá a mente de vocês, como é que tá o coração de vocês, mas a ideia era essa, de poder trazer esperança, de vocês poderem dar destinos a qualquer tipo de sofrimento que vocês possam estar passando nesse período. E como a Zé disse, estamos à disposição para poder escutá-las nos meios que é possível, e que o Espírito Santo de Deus possa estar fazendo aquele cochicho no ouvido de vocês para dar uma orientação, para dar um despertar. Essa é a nossa oração. Que Deus abençoe a tua semana e a tua família, e a gente se vê no nosso próximo encontro.